Hoje é dia 21 de agosto de 2010 e nós estamos realizando mais um cassicíaco aqui na casa dos irmãos Nilson e Helena, aqui em Bragança Paulista. E hoje o cassicíaco vai ser dividido em duas partes. Na primeira parte, nós vamos estudar a filosofia de Plotino, do século III. Plotino, que foi um filósofo responsável, seu nome ligado ao neoplatonismo. Vamos aprender sobre isso hoje, sob a direção do pastor Rodrigo Justino, que é acadêmico de filosofia na Universidade de São Paulo. Ele vai trazer esse tema para nós, textos que vamos ler, vamos estudar, vamos aprender sobre a filosofia dele e o impacto da filosofia de Plotino sobre os pais da igreja, evidentemente, os pais da igreja, estamos falando da igreja antiga. E também na parte da tarde nós teremos conosco o professor Carlos Oswaldo Cardoso Pinto, que vai falar sobre a exegese de 1 Coríntios 10, de 14 a 17. Um texto controvertido, que fala sobre a relação do corpo de Cristo com a ceia do Senhor. Então nós vamos estudar esse texto hoje, fazendo a exegese desse texto e vendo as implicações desse texto para o pastorado, para a prática da liturgia, por assim dizer, cristã. O Procurato falou que eu sou acadêmico da USP, então não tem nada mais impreciso do que isso. Na verdade eu sou pastor e eu de vez em quando vou para a USP lá para ter aula de filosofia, no ritmo que eu consigo, que é um ritmo muito ruim, não consigo ter o aproveitamento que eu gostaria. De qualquer maneira, então, eu estou no processo desse curso de filosofia, que eu tenho cada vez mais gostado, né? Espero um dia poder ser um teólogo também filósofo aí. Quando a gente chega na faculdade de filosofia, a primeira coisa que a gente se surpreende é que assim, a gente começa o curso de filosofia por tudo quanto é lugar, menos pela filosofia antiga. Na verdade, a gente começa a descobrir lá que só mais adiante, depois de uns 3 anos de caminhada, é que a gente tem condição mesmo de pegar a filosofia antiga. Então a gente já começa com Descartes, normalmente Hume, ou então aqueles filósofos mais, o início dos filósofos modernos, não é? E uma das razões que a gente faz isso é porque assim, a filosofia antiga é uma filosofia assim, cujo conteúdo de pensamento, a maneira de construir o pensamento é muito diferente daquilo que a gente está acostumado. A visão de mundo é um tanto quanto diferente. Então, a razão pela qual a gente não começa pelos filósofos antigos é porque eles muitas vezes são totalmente incompreensíveis mesmo. Então, eu estou dando um alerta em relação a isso, porque assim, o exercício que a gente vai fazer aqui é um exercício que vai ser bastante complicado por vários aspectos. Uma delas, primeiro, porque eu tinha até falado para o Darley, né? Eu passei durante muitos anos na faculdade, eu estou indo agora para o 5º ano estudando filosofia, somando aí meus tempinhos picado. Eu ficaria muito à vontade com Aristóteles, com isso razoavelmente do meu pensamento de Aristóteles. Sinto muito menos à vontade com Platão, em particular agora um cara que procura ser um discípulo de Platão como Plotino. Então o que eu tenho em mãos, na verdade, é aquilo que um pouco tempo me permitiu de vivenciar. Então, na verdade, por isso que eu até preferi pegar alguns textos, para a gente se debruçar nos próprios textos, tentar a partir dos textos, tentando construir a mentalidade do autor, tá bom? Mas é preciso da gente poder ter uma ideia, para a gente não se perder muito, qual é a questão fundamental que está posta na filosofia, desde um primeiro momento, e que, na verdade, é aquilo que é o ponto de partida, de certa maneira, para a filosofia antiga também, que é a questão uma questão relacionada à questão do conhecimento. Então eu preciso começar dessa maneira, e depois a gente vai começar Plotino, começar a estudar sobre Plotino. Mas não apenas sobre Plotino, eu achei que seria muito interessante se a gente pudesse entender um pouquinho melhor a influência de Plotino sobre Agostinho, porque aí sim o pensamento de Plotino vai fazer mais sentido pra gente. A gente vai poder então ir dialogando um pouquinho, à luz do que a gente já conhece. Agostinho já é um autor mais conhecido de todos, pelo menos a gente tem alguma ideia sobre o pensamento de Agostinho. E é nesse sentido então verificar nas palavras, os pensamentos de Agostinho, onde é que entra a influência do neoplatonismo do Plotino. E vocês vão perceber que isso é muito forte. Em particular, então, eu selecionei, e isso tem a ver com os jogos que eu preparei aqui. Então, o primeiro jogo tem a ver com um jogo que eu separei das Confissões. Basicamente, é um dos capítulos das Confissões, se eu não me engano é o 7, porque na verdade para vocês eu acho que eu coloquei o capítulo.
eu acho que é o 7, para mim está marcada a página do livro aqui, mas que é o relacionado à busca da verdade, é o nome do título do capítulo que a gente encontra em Agostinho. Qual que é o jogo? É o jogo digitado? É o jogo digitado. Então vamos lá, tem vários jogos. É importante você identificar os jogos, senão a gente vai ficar se perdendo aqui. Começa a segunda folha. Segunda folha, Santo Agostinho Confissões. Santo Agostinho Confissões, isso. Segunda folha. Isso, A segunda folha, Confissões 7. Na verdade são várias folhas de Agostinho, se não me engano são 3 folhas frente e verso. Então o jogo está da seguinte maneira. A primeira folha que você pegou é um comentário que o Reale faz a respeito da existência das coisas materiais. Essa é frente e verso. Se você tirar essa folha da frente, a próxima é Agostinho. E se eu não me engano tem 3 folhas frente e verso que é sobre as confissões. Então, Rodrigo, só para separar, isso aqui é uma coisa separada. Deixa eu tentar identificar. Presta o jogo para mim. Então, para a gente poder não se perder. Isso aqui, então, é a folha do Reale. Giovanni Reale, na verdade, é um historiador de filosofia antiga. E ele, então, escreveu, é uma porção que se refere a Plotino e ao neoplatonismo. Uma folha frente e verso. Isso aqui vai ser mais no final, se a gente der tempo para a gente ver. A outra coisa tem a ver com comentários de Agostinho, de Santo Agostinho, que é um santo mesmo, né? Você não concorda, não? Amém. Eu sou devoto dele. Então, são 3 folhas frente e verso. E depois, aí sim, você tem os jogos, que são os textos do próprio Plotino, tá bom? De uma tradução em português, das pouquíssimas que tem, de um cara que não traduziu do original em grego, e nem por isso a gente dá demérito sobre a tradução, porque apesar de não ter traduzido do original de grego, ele traduziu de boas referências no inglês, francês e italiano. Então é dessas versões que ele fez a tradução, e nos termos chaves, aí sim ele consulta o grego, mas eu tenho dúvida se as escolhas das palavras foram as melhores. Nesse sentido, eu vou pedir para o Adarley estar me assistindo aqui sempre que for possível, Adarley, tá bom? Então é isso. São esses 3 jogos, e eu vou começar, na verdade, a questão. Vou desenhar uma coisa aqui, queria que vocês prestassem atenção. Que vocês vão perceber que é a questão fundamental uma das questões fundamentais da teologia. O que a gente vê aqui? Um triângulo. Ou então aqui. É o último que sobrevivente. Aqui, ou então aqui, é um triângulo. O que é que define um triângulo? O que é um triângulo? Uma figura geométrica, tem 3 lados, eles não são iguais, né? O equilátero é igual. Então é uma figura, ela é geométrica, tem 3 lados. E tem mais uma definição, cuja soma dos ângulos internos soma 2 ângulos retos. Essa definição. Então, independente do fato de a gente estar olhando 3 triângulos diferentes, a gente sabe que se trata de triângulo. Porque isso nos leva a entender uma coisa interessante, que apesar de serem 3 elementos diferentes, você consegue perceber claramente que existe alguma coisa que você consegue inteligir a respeito do triângulo e que faz com que você identifique nessas 3 figuras diferentes um triângulo. Então, o que é importante saber é de que a filosofia ela começa a debruçar justamente quando ela começa a perceber que, para além do mundo físico, do mundo que a gente chama do mundo sensível, que é o mundo das sensações, e por isso a gente então chama o mundo sensível, o que a gente consegue perceber é que existem algumas realidades, ou então conceitos, que são meramente inteligíveis, que é o caso do triângulo. É uma coisa que se estabelece no ser intelectual, no intelecto, e não na realidade em si. A pergunta é, da onde surge então esse objeto inteligível? De onde surge ele? Ele pode ser culturalmente, pode ser a cultura. Pode. Em que sentido? Por exemplo, se você colocar isso para um africano, ele pode olhar de outra forma. Então é que é interessante, porque assim, se você colocar para um africano, mesmo que ele consiga identificar as coisas um pouco diferentes, você consegue identificar que existe alguma coisa comum em todos os homens que são racionais. Todos eles exercitam a mesma coisa que a racionalidade impõe sobre todos os homens, que é a capacidade de inteligir coisas que não estão no mundo concreto. Então é fato que certamente lá a gente pode ter algumas percepções sobre outros objetos de intelecção,
Mas é assim que opera a razão. Aliás, a grande questão da razão é isso, a capacidade de interagir coisas que são supramateriais. A noção de triangularidade. Da onde surge a noção? Como é que a gente saca o que é triângulo? De onde surgiu isso? A noção de triangularidade ela precede a cultura. A noção de triangularidade. Como a noção de número também. 1, 2, 3. Independente se é a notação romana, se é a notação antiga sânscrita, se não interessa. São noções que estão para além da cultura. São noções que antecedem a cultura. Além da realidade, do sensível. Isso existe. Agora, aqui que é interessante. Então, deixa eu partir desse assunto, você vai entender. Tem duas... Aqui, essa é uma questão que vai ajudar a gente a entender um pouquinho. Duas traduções que na filosofia antiga vai se estabelecer. Uma é a tradição platônica, a outra é a tradição aristotélica. Como é que a tradição platônica entende esses objetos de intelecção? A tradição platônica, ela consegue... Oi? Não, se vocês falarem, a gente está dialogando aqui, tá bom? Desculpa também os vícios de professor, que é ficar de pé, depois eu sento aqui, a gente vai ver. O que é interessante é que, assim, da onde surge esse objeto de intelecção? A tradição platônica, ela entende uma coisa. Basicamente, eu vou simplificar ao máximo, não vou ser rigoroso nem exato aqui, mas para a gente entender. A tradição platônica fala o seguinte: a gente só consegue entender o triângulo porque o triângulo, tal como ele se apresenta aqui ele é um objeto sensível. Ainda que isso remeta a algum objeto da inteligência, aqui ele se torna alguma coisa sensível. É um papel que eu fiz um traço, enfim. Mas quando eu olho esse triângulo fala alguma coisa à minha alma e parece que a minha alma consegue identificar que isso é um triângulo como um objeto de intelecção. A pergunta é, de onde surge essa identificação? Na tradição platônica, os platônicos, na verdade, entendem fundamentalmente o seguinte: eu só consigo reconhecer isso como objeto de intelecção pura e com todas as perfeições que um objeto de intelecção pura tem, e o triângulo é uma das figuras perfeitas, ou quase perfeitas, né? Na tradição, o círculo é a figura perfeita. Mas por quê? Porque, na verdade, eu venho de uma outra realidade, e nessa realidade, que é uma realidade que não é sensível, nesse sentido é uma realidade que a gente chama de suprassensível, é uma realidade intelectual, e nesse sentido eu vou chamar de mundo, porque é uma realidade. É um mundo inteligível. Nesse mundo inteligível, de fato, existem essas entidades, são verdadeiros entes, como um triângulo, um quadrado, um círculo, um homem, uma cadeira, ou qualquer coisa que seja. Então, nesse mundo suprassensível, o que nós temos? Nós temos realidades inteligíveis, e como nós viemos como seres humanos, nossa alma ela advém dessas realidades suprassensíveis e inteligíveis. Nós, então, que estamos no mundo sensível, nós conseguimos identificar, quando a gente olha para essa mesa, que existe um formato quadrado, porque de alguma maneira essa mesa me faz recordar dessa realidade inteligível que um dia eu conheci no mundo das ideias.